Meu nome é Alexandre Araújo Costa, mas eu gosto que me chame de Ale, pode ser Ale Costa também, para quem quiser. Eu sou um homem de meia idade, caucasiano, tô com a barba sem barba, estou usando um boné vermelho, uma camisa xadrez vermelho, uma jaqueta jeans black, e sou magro, e tenho os olhos castanhos, normal. Eu sou natural da cidade de Guarulhos mesmo, nasci no Hospital Carlos Chagas e eu cresci aqui no centro de Guarulhos, próximo ali da antiga empresa de ônibus que existia na cidade de Guarulhos na década de, acho que desde a década de 60, 70, existia uma empresa particular aqui no centro. Eu cresci ali até os 2, 3 anos de idade, tenho tenras lembranças. Depois eu passei até os 12 anos na Ponte Grande. Morei na Ponte Grande ali, próximo ao shopping, do outro lado da Dutra, né? Ali na Ponte Grande, na Avenida Guarulhos. Uma travessa da Avenida Guarulhos ali. Como eu nasci no começo dos anos 70, então eu tenho uma lembrança de uma loja de disco que havia próximo. E eu lembro que tocava uma música que eu jamais esqueci, que era o Valdir Soriano. O cantor Valdir Soriano. E eu tenho a lembrança da voz dele, de meu pai me levar ali, e assim, bem, uma lembrança de criança mesmo, assim. Isso aí, começo da década de 70. A música é muito importante na minha vida. A música talvez seja talvez o primeiro contato com algo artístico que eu tive na minha vida foi a música, né? A música, assim, abriu muito a minha perspectiva de gostar de arte mesmo. A música é fantástica, transcende realmente. Eu posso dizer assim que nós tivemos uma infância, assim, a família, né? Eu posso dizer que eu tive uma infância sem luxos, porém uma infância feliz. A gente teve contato com o mundo estava numa evolução, né? Da década de 70 até hoje, então a gente pegou essas transformações. E eu me lembro muitas coisas, assim, né, dessa evolução, né, e acompanhei aqui a cidade também, e assim, eu acho que a minha adolescência eu passei já aqui morando no centro. Como eu morava afastado do centro, mas estudava aqui no centro, morava na Ponte Grande, mas estudava no Colégio Paulo Nogueira, que é próximo à Quarta Centenária. A minha mãe, ela gostava desse colégio e fez questão que a gente estudasse lá. Eu comecei estudando lá no ano de 76. Eu entrei até com 6 anos na escola. Antes, né? Então eu me lembro assim que a minha adolescência eu já estava morando aqui no centro, porque depois meu pai comprou um apartamento pra gente ficar mais próximo da escola e não ficar pegando ônibus, né? A gente menor de idade, ainda nem pegando ônibus, mas tudo bem. Isso foi assim, uma lembrança boa e até uma coisa boa, né, na nossa infância, poder ter essa independência, de ter essa até a mobilidade e confiança dos pais na gente, né? E então foi isso. Agora já no centro já foi uma mudança, né? Você sai da fase de criança, pré-adolescente para adolescente. E aí já foi aqui no centro, outros amigos e outras descobertas também. O meu pai, o nome dele era Antônio, e a minha mãe, a dona Leni, né? E o meu pai, ele era desenhista. Ele é desenhista técnico. Só que ele passou por várias fases da vida dele até atingir o trabalho de desenhista técnico. Ele veio do Nordeste, meu pai era de Sergipe, minha mãe é do interior de São Paulo, né? A minha mãe, ela trabalhava na área da saúde. Minha mãe cuidava de ambulatório médico, ela trabalhou mais de 30 anos cuidando de ambulatório médico, de área da saúde, também trabalhou um pouco como auxiliar de enfermagem, ela era da área da saúde. E vem do meu pai, também uma coisa importante, que é o cinema na minha vida, que foi através dele que eu conheci o cinema, que é uma outra arte que entrou na minha vida, também na minha infância, aos 5 anos de idade, que eu esqueci de mencionar. Olha, é incrível falar disso e legal falar disso, porque assim, o meu pai, ele era um cara assim, que ele gostava muito de fotografia, cinema, essas coisas, e foi através dele que eu vi o projetor. Ele tinha um projetor de Super 8, mudo, né? E ele projetava na tela da cozinha filmes pequenos de Walt Disney, desenho. E foi o meu primeiro contato, foi fascinante, porque a partir dali você
Você fala, poxa, que mundo fantástico. E eu só entrei numa sessão de cinema já um pouquinho maior, né? Já com 6 anos, que eu me lembro até hoje que meu pai levou a gente para assistir um filme dos Trapalhões. Ali você vê aquela tela grande, você fala, nossa, para uma criança, num tempo que nem hoje, nós vivemos a era da tecnologia. Eu peguei a era analógica, né? Digamos, então, eu passei por toda essa transformação. E para uma criança, poxa, você no cinema era uma coisa assim fantástica, né? Então é isso, eu trago essa lembrança com muito carinho. Sim, foi num cinema muito importante da cidade aqui, que chamava-se CineStar, que ali próximo ali a Getúlio Vargas, era um cinema de rua que havia em Guarulhos, chamava-se CineStar, um maravilhoso cinema. Inclusive tem um amigo que escreveu um livro, que se vocês procurarem, talvez devam encontrá-lo. Um livro no sebo, talvez até está recolhido já na edição, mas ele escreveu um livro sobre o CineStar. Procurem, vale a pena conhecer. A gente levava uma vida muito simples, né? Meus pais trabalhavam de segunda a sexta, às vezes meu pai trabalhava de sábado, a minha mãe também cuidava da casa, e eu também trabalhava fora. E eu tenho uma segunda mãe, né? Tive o privilégio de ter uma segunda mãe, a minha mãe preta, que eu falo, né? Minha segunda mãe, né? Que eu guardo no fundo do meu coração. Meus pais já são falecidos, mas ela ainda é viva e eu faço questão de mencioná-la porque faz parte importante da minha vida, justamente por isso. A gente arrumava brincadeiras, arrumava diversão. A gente não tinha essa tecnologia, não tinha brincadeiras eletrônicas, nada disso. Então, o nosso costume era esse, ir para a escola, futebol fez muito, assim, ocupou uma grande parte da minha vida também. Eu tinha vontade de ser jornalista esportivo, tive vontade de ser jornalista de campo, sabe? Adorava. Assim, então, assim, eu gostava muito de ler também. Isso também, a leitura. E quadrinhos, desenhava também, gostava muito de desenhar, gosto ainda de desenhar. Também essas coisas, então a gente se entretinha com isso. Esse era o nosso entretenimento, leitura. Eu, inclusive, tive sorte de ter o tio que me dava livros quando eu, né? Então, conhecendo várias coisas da literatura brasileira, Monteiro Lobato, e depois os outros, né, outras coisas que foram sendo introduzidas posteriormente, né? Mas assim, o desenho também, desenho animado, eu tinha muita curiosidade de saber como era feito um desenho animado e ficava apurrinhando meu pai com isso. E na época a gente não, como eu disse, nós não tínhamos muitas informações. E eu era fissurado através dessas informações. E só depois da adolescência foi uma perseguição por outra coisa, o rádio. O rádio também era uma coisa que me fascinava muito. Tanto é que o que me levou a estudar eletrônica, né? Me formar como técnico em eletrônica, já nos anos 80. Eu me formei pelo Colégio Lavoisier, que era um colégio no Tatuapé, em São Paulo, que era um colégio técnico, né? Que era um colégio que fornecia um curso técnico de eletrônica. E antes de eu começar a cursar eletrônica, eu tive essa paixão pelo rádio. E meu pai também me incentivava muito nesse sentido. E eu queria saber como é que, poxa, eu queria fazer um rádio, eu queria fazer um transmissor, eu queria saber, naquele tempo isso era, né, quase ilegal, ainda é ilegal, aliás, né? Eu queria, poxa, eu quero fazer uma coisa pequena, eu tinha fascinação pelo rádio. Poxa, o rádio é uma coisa fantástica. Até hoje, o rádio chega primeiro do que qualquer outro veículo de comunicação. Então, assim, o que me levou a estudar eletrônica. E os meus primeiros trabalhos foram assim, que eu trabalhei, logo que eu saí do curso, que eu me formei, eu logo já consegui um emprego no aeroporto de Guarulhos, como técnico em eletrônica, o qual passei 10 anos no cargo como técnico de eletrônica no aeroporto de Guarulhos. E como eu era contratado da Infraero, a minha empresa era uma empresa terceirizada na época, eu fiquei 10 anos prestando serviço. Só que nesse ínterim, eu fiquei 1 ano com licença, porque eu fui para os Estados Unidos. Eu tive uma passagem lá também. Um intercâmbio que eu fiz nessa época aí. Na época eu estava com 18 para 19 anos, quando eu me formei. E com 19 anos eu tive essa oportunidade de poder ficar lá um tempo. E também foi uma oportunidade que eu não deixei passar. Depois eu voltei e continuei trabalhando até sair de lá. A empresa rompeu o contrato com a Infraero, foi por volta de 99 até 2000 mais ou menos. Foi daí que eu comecei a entrar para outras áreas também. Foi uma experiência incrível, porque, veja bem, era uma época que o governo brasileiro, a gente tinha o governo do Collor, estava uma época muito difícil.
economicamente. O Brasil sofreu quem lembra do período, né, sabe que foi um período difícil econômico, né? Muitas empresas acabaram ruindo então eu juntei dinheiro durante um ano para poder fazer essa viagem. Eu tenho uma tia que mora lá, né, há um tempo, e meu tio tinha uma mecânica de carro, então eu resolvi e falei, eu vou tentar ver se eu consigo, né? Muita gente tá indo para lá, vamos tentar. Eu sou jovem ainda, né? Meu pai falou, olha, veja bem o que você vai fazer com essa oportunidade. E foi assim, a vantagem que eu trouxe de tudo isso foi que aprender inglês, né? Assim, não vou dizer que eu sou fluente, mas assim, deu uma boa base, uma outra cultura, conhecer uma outra cultura, né? Uma outra visão de mundo, um país totalmente diferente do nosso em vários aspectos, né? Pessoas também. E também um outro lado que fascinou muito na minha vida foi, como eu disse antes, foi a música. E eu adoro muito rock and roll, né? Sempre curti muito rock and roll. Eu e meu irmão, a gente também teve a nossa adolescência. Praticamente, meu irmão tem banda, até hoje ele toca ainda, tem, né, contato com a música, a gente nunca perdeu o contato. Depois eu me formei em administração de empresa na faculdade, né? Já um pouco mais velho, já estava com 20 e poucos anos. Quando eu voltei dos Estados Unidos foi que eu entrei na faculdade de administração e fui até me formar em 95, né? Também fui atleta, também treinei muito tempo, atleta de fisiculturismo na cidade de Guarulhos. Por incrível que pareça, pode ser bobagem, mas é uma coisa que eu carrego. Ganhei campeonatos aqui na cidade, participei de alguns campeonatos. Isso aí foi uma outra vertente da minha vida também, que até hoje eu treino, mas porém sem nenhum tipo de ambição, né? Mas continuo ainda no esporte, eu gosto do esporte também, sempre fez parte da minha vida, sempre vai fazer, assim como a música. E a música, como eu disse, me levou a outros caminhos, né? Também, até depois progredi até mesmo profissionalmente também. Assim, o rock and roll entrou na minha vida praticamente no ano de 83, quando o Kiss veio fazer o primeiro show no Brasil, no Morumbi. E aquilo foi uma transformação da minha geração, da galera da minha geração, da minha idade, e até pessoas... Era uma banda que veio e, assim, causou um furor muito grande na molecada. Então, assim, era jornal, propaganda, tudo que, sabe? Então aquilo ali mudou muito, né? Então foi o primeiro contato que eu tive, mas só que, obviamente, eu tinha 13 anos quando eles vieram e eu não tinha como... meu pai não deixou a gente ir no show, obviamente, mas, assim, só fui vê-los depois, né? Mas, assim, meu primeiro show mesmo que eu me lembro até hoje, eu tinha 18 anos, 17, foi o show do Motorhead no Ibirapuera, em 89. E também o Metallica em 89, quando veio a primeira vez, nem era uma banda mainstream ainda, mas foi, assim, os shows marcantes que foram marcantes pra mim na minha adolescência, assim, né? Cara, muito incrível, porque assim, em 2000 eu passei um período sem trabalhar, sem trabalho, né, sem emprego fixo, né, então isso durou um tempo, assim, considerável na minha vida, 2, 3 anos, assim, incômodos, né. E em 2008, eu como voluntário fui trabalhar com um amigo meu, que tinha um estúdio aqui no Jardim Santa Francisca, um estúdio de áudio, e que ele estava montando um programa, ele tinha um programa de rock, que transmitia pela TV Guarulhos, era um programa de meia hora na TV Guarulhos, isso em 2008, chamava On Stage era o nome do programa. E eu fui lá, a gente nem era muito amigo, né, assim, mas a gente, através de um outro amigo, nos aproximamos, e eu falei, bom, eu posso vir dar uma ajuda aqui no programa? Não, você tem um contato? Passei contato, depois começamos a fazer o programa lá. Era todo domingo, era a gravação, vinham bandas de São Paulo, o programa teve um certo apelo, assim, underground, né, como dizer assim, né, mas muitas bandas tocaram aqui, inclusive tem uma passagem interessante que depois eu vou até falar. Então a gente começou a fazer, eu assim, falei pra ele, isso aqui tem potencial, a gente pode chegar mais longe, né, até que um dia vinham tocar, um guitarrista americano vinha tocar no Brasil. Ele é um guitarrista que, assim, dentre os guitarristas, o nome dele é Rich Kotzen. Esse guitarrista, ele é um guitarrista americano, já tocou em bandas como o Poison, Mr. Big, Wiener Dogs e outras bandas. Hoje ele tem um contato. Na época ele era assim, era um guitarrista que a galera da guitarra conhece o cara. Mas assim, não tem um apelo assim. Aí eu disse ao amigo meu, falei, cara, vamos tentar fazer uma entrevista com esse cara?
E a gente acabou conseguindo, cara. Eu fui atrás da produção, quem foi atrás de quem tava trazendo o cara, e a gente foi pegar eles chegando aqui em Guarulhos. Ele veio com outro artista, do Mr. Big, que era o Eric Martin, vocalista, né, do Mr. Big. Aí eles estavam em turnê, aí passaram pelo Brasil, a gente foi pegar os caras no aeroporto, e aí trouxe os caras no estúdio, fizemos uma entrevista com os caras aqui, cara, em Guarulhos, em 2008, isso aí, sabe? A gente fez uma entrevista, né? Obviamente, depois o YouTube barrou por causa de direitos autorais da música. Então, não detemos o direito, então o YouTube barrou as imagens, depois o vídeo foi retirado, mas a gente teve mais de 1 milhão de visualizações naquele tempo, e era difícil, né? Hoje talvez monetizaria, né? Mas assim, a gente teve e foi uma experiência muito grande, o que depois me levou para uma produtora em São Paulo. Eu fui trabalhar numa produtora, aí lá eu já fiz trabalhos maiores, eu fazia jornal da FEComércio, gravava vários eventos, era uma empresa, tinha muitos contatos, né? Gravei novela para telecurso, aí já tive um leque maior, foram se abrindo maior, até que um dia eu recebi um convite de um amigo meu para tentar um freelance no SBT em São Paulo, na área da iluminação cênica. E eu aceitei. E acabei trabalhando lá no SBT. Durante 12 anos eu fiquei trabalhando lá no SBT, trabalhei entre áudio e iluminação. Primeiro eu entrei na iluminação e atuei no jornalismo durante muito tempo, na área de jornalismo. Depois fiz a linha de show, praticamente todos os programas da casa. E no áudio e na iluminação. A gente trabalhei esse tempo todo lá até 2021. Até que depois tive uma outra oportunidade na minha vida que eu só tenho a agradecer a Deus, e eu só posso agradecer mesmo, porque acabei tendo uma oportunidade com algo que demorou até para se concretizar, que foi o cinema, através de um convite fortuito, que eu nem esperava, ajudando uma amiga que tinha um programa também, um programinha de entrevista, fui ajudá-la e acabei recebendo um convite para trabalhar numa produção de um filme de terror que chama Who Done It, em inglês, né? O ator lá, e foi a primeira produção que eu fiz. A gente gravou ali em Mariporã, isso aí foi em 2023 que a gente gravou esse filme, filmamos este longa aí, que acabou sendo um longa, estava programado para ser uma série, mas eles acabaram transformando num longa. É isso aí. Cinema é muito, como que eu poderia dizer, é uma coisa fantástica. É paixão mesmo, assim como o vídeo, o audiovisual em geral, né? É aquele negócio que o bichinho que morde a gente, né? E você acaba se apaixonando por aquilo. Eu gosto muito de escrever também. Eu gosto de escrever argumentos de filmes. Inclusive, escrevi um argumento que o meu amigo, que é um cineasta, o nome dele é Matt Silva. Ele é um jovem cineasta que já está aí com 2 longas já nas costas e mais alguns curtas aí. E ele me deu uma oportunidade de gostou de um argumento que eu fiz de um longa e fez um curta-metragem. Mas assim, eu pretendo continuar assim. Eu gosto muito da área técnica, né? Principalmente a área do áudio, que eu tenho feito no cinema, eu tenho feito o som direto, que é eu acho uma arte, o som no cinema. Desde o seu começo até a sua evolução e até os dias de hoje. E hoje, claro, a gente tem inteligência artificial, mas assim, artesanalmente, o áudio para mim sempre vai ser importante trabalhá-lo de forma assim artesanal, o cinema raiz mesmo, né? Ainda, claro que obviamente temos Hollywood, temos outros setups, né? Mas assim, aqui no Brasil mesmo, assim na guerrilha aqui, a gente trabalha assim artesanalmente mesmo, cinema de forma artesanal. E eu pretendo continuar atuando na área técnica, ou quem sabe alguém se interessar por um argumento meu aí, desenvolver, porque eu tenho muitas ideias ainda no papel, né? Então vamos seguindo aí. Então, o som direto no cinema, do que você está me perguntando, poderia definir em 2 partes. A parte da captação e a parte da mixagem. Geralmente, muita gente trabalhou sozinho já, fazendo as 2 coisas. Captando e mixando. Obviamente que uma equipe é melhor para se trabalhar. Mas eu trabalho com as 2 coisas, tanto na parte de captação como na parte de gravação também, que é o que eu mais tenho feito agora, né?
É o que os americanos chamam de sound mixer. A gente não tem eu acho que ele não tem uma especificação, um termo técnico em português. Os americanos chamam-se sound recordist, que é o cara que grava, o mixador, né? Então, português eu colocaria como técnico de áudio, né? Colocaria como técnico de áudio, então é isso. É o seguinte, Guarulhos é uma cidade com enorme potencial, desde que acho que quando ela foi fundada. Existem muitas pessoas com trabalhos interessantíssimos aqui na cidade, porém não vistos. E existe um ditado que diz: o que não é visto não é lembrado. Eu acho que Guarulhos, dentre tudo, receita é boa da cidade. É uma cidade próxima à capital de São Paulo. É uma cidade que eu espero que ainda evolua mais do que já evoluiu. Guarulhos, a alguns momentos eu percebo que a evolução é um pouco lenta na cidade. Eu digo até em termos culturais. Hoje, nós melhoramos muito, porque temos aqui onde nós estamos mesmo, o Adamastor aqui, é um polo cultural que deveria ser muito mais valorizado. O Padre Bento, eu tô falando mais na cultura, porque a gente estamos nesse nicho, né? Aqui falando no nicho da cultura. Mas assim, eu acho que Guarulhos é uma cidade com enorme potencial, nunca vai deixar de ter potencial, de pessoas trabalhadoras, firmes trabalhadores, exatamente. Só que tem muito a crescer, mais ainda do que já cresceu. A evolução que ela teve foi boa, mas poderia ter sido melhor. Eu acredito que poderíamos estar assim num nível de grandes cidades sendo modelo. Guarulhos deveria hoje, no meu modo de entender, ser uma cidade modelo para muitas outras no nosso Brasil. Mas eu amo a cidade e nunca me vi longe daqui. Embora amo minha cidade e vou lutar sempre pela minha cidade. Eu acho que não. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que por ser próximo de São Paulo deveria agregar força. E tem potencial, é isso que eu quero dizer. O estreitamento. Precisa haver esse estreitamento. Porque tem que falar, você mora em Guarulhos, é muito longe. Não, não é longe. O que é longe é o pensamento, né? Porque longe é um lugar que não existe, como diria o poeta. Então o que tem que haver é o estreitamento cultural, fazer uma aproximação maior, mostrar os nossos artistas lá fora. Eu costumo dizer, desculpa me alongar um pouco, mas assim, que o último grande fenômeno da cidade que eu me lembro foi o Mamonas Assassinas. Embora tenham sido citados artistas aqui, mas de expressão nacional, eu me lembro, o último grande mesmo foram Mamonas Assassinas, e nós precisamos mudar isso. Com a juventude, dando oportunidade para os jovens, e eu acredito na cidade e acredito nas pessoas da cidade, e nos artistas da cidade também. O meu recado é o mais positivo possível, é assim, nunca desistir dos seus sonhos, sempre buscar ser resiliente, não abandonar os seus sonhos de forma nenhuma. É o que eu posso dizer a todos, sabe? Você pensa, você cria. E você é capaz. E aqui nós somos capazes. Então o que eu posso deixar para todos os jovens e as pessoas que almejam, independente de arte, independente de qualquer setor que você esteja, seja bravo, lute e busque o melhor caminho. E sempre sendo honesto nas suas opiniões e nas suas decisões. É isso aí.